Eu vi uma coisa muito estranha agora. Eu não estou sozinha em casa, não há problema. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago-vos finalmente um vídeo sobre um assassino em série português. Eu sei que vocês querem isto há séculos e eu sei que não faço esta série há muito tempo, mas aqui estou eu. No vídeo de hoje eu vou falar-vos sobre o Estripador de Lisboa, porque é um caso que sempre me fascinou devido ao facto de ele ser muito semelhante ao Jack the Ripper, que era um assassino em série britânico que operava da mesma forma. Antes de começar a explicar-vos o caso e aquilo que ele fazia, eu só vos quero dizer que este vídeo é pré-gravado, ou seja, este vídeo foi gravado há praticamente uma semana porque eu estou a viajar, quer dizer, neste preciso momento eu não estou a viajar, já aterrei em Portugal há 2 horas. Vocês pedem-me sempre para eu fazer vlogs da minha viagem, mas eu não acho piada a isso, então eu só meto nos meus Insta Stories coisinhas que eu vou vendo, por isso a minha vida é simplesmente demasiado aborrecida para eu fazer vlogs, malta. O Estripador de Lisboa foi um assassino em série que operou de 1992 a 1993. E porquê é que eu nunca fiz um vídeo sobre este caso? Primeiro, eu vivo em Lisboa. Segundo, ele nunca foi apanhado. Terceiro, visto que ele não operou assim há tanto tempo, ele pode muito bem nem estar morto, então aqui a vossa querida Nicole sempre teve muito medo de falar sobre este caso. O Estripador de Lisboa tem este nome devido ao facto dos nossos mídia, ou seja, os nossos tabloides portugueses, acharem que ele operava de uma forma muito semelhante ao Jack the Ripper, como eu já vos tinha falado, e é por isso que eles chamam o Estripador de Lisboa. Obviamente o nome também indica que ele operava aqui na nossa capital portuguesa, portanto o nome é muito óbvio, eu não precisava de o explicar. Eu sempre tive um problema com este assassino em série em concreto, porque a definição oficial de assassino em série diz que eles têm de matar no mínimo 5 pessoas, e como eu já vos disse, o Estripador de Lisboa matou um total de 3 pessoas. No entanto, porque é que ele é considerado um assassino em série? Porque ele, para além de ter matado 3 mulheres, ele também matou, supostamente, outras 2 pessoas. No entanto, não se sabe ao certo se essas outras 2 pessoas foram de facto assassinadas pelo Estripador de Lisboa. Ele é, mas não é um assassino em série, percebem? Está ali no limiar de ser um assassino em série. Eu estou a falar como se matar 3 pessoas não fosse já horrível, não é? Do tipo, tu tens de matar 5 pessoas para seres um assassino em série, ok? Mataste 3 pessoas, isso não é nada. Mas não, malta, é muito grave. Estas 2 outras pessoas que supostamente também foram assassinadas pelo Estripador de Lisboa começaram a ser mortas em 1990. A nossa primeira vítima chamava-se Maria Valentina, ela tinha 22 anos e era mais conhecida como Tina. O seu corpo foi encontrado a 31 de julho de 1992 em muito mau estado. O corpo dela foi encontrado atrás de um barraqueiro, num pinhal na Póvoa de Santo Adrião. Só para vocês terem noção da brutalidade deste caso, ela levou facadas entre o tórax e a barriga, ela depois foi estrangulada, esventrada e cortada, e para além disso tudo, os seus órgãos internos foram também removidos, malta. Portanto, partes do seu coração, partes do fígado, o intestino e a vagina, malta. Estava tudo cortado e foram todas para um balde cheio de sangue da própria vítima. A segunda vítima foi Maria Fernanda, de 23 anos, e ela foi encontrada novamente atrás de um barracão perto da estação de Entrecampos. Ou seja, aquela estação de comboios que vocês conhecem hoje em Entrecampos, ela foi assassinada e o seu corpo foi encontrado aí. Ela foi encontrada a 2 de janeiro de 1993 por operários que trabalhavam na estação de comboios. Nessa altura, a ponte ferroviária da estação de Entrecampos ainda estava em construção, e se vocês não forem de Lisboa, vocês muito provavelmente não vão perceber aquilo que eu estou a dizer, mas para os lisboetas ou para pessoas que conhecem Lisboa, vocês têm a estação de Entrecampos e depois vocês têm uma ponte ferroviária super bonita que foi pintada há pouco tempo. Ela foi encontrada na zona dessa ponte ferroviária e eu, por acaso, tenho fotos no preciso sítio onde o corpo dela foi encontrado, o que é um bocado mórbido. Tal como a primeira vítima, ela foi estrangulada, esventrada, cortada, os seus órgãos internos também foram removidos. Ele operou sempre da mesma forma para todas as 3 vítimas. Normalmente assassinos em série trabalham mesmo assim, eles têm sempre o mesmo método, que é para serem reconhecidos e para a polícia saber que foram eles que fizeram aqueles casos. Eu sei que eles são pessoas consideradas psicopatas e com problemas mentais, mas uma coisa que nós temos de admitir é que assassinos em série são muito inteligentes. Eles são tão inteligentes, malta, e eles ficam tão orgulhosos da forma como matam as pessoas, que eles às vezes fazem de propósito para serem apanhados porque eles querem ser reconhecidos por matarem pessoas. Ao contrário da primeira vítima, que tinha a vagina cortada e posta num banho de sangue, esta segunda vítima tinha os seios cortados e postos num banho de sangue. A terceira e última vítima do Estripador de Lisboa chamava-se Maria João, tinha 27 anos e foi encontrada a 15 de março de 1993.
Ela foi encontrada apenas a 100 metros do sítio exato da primeira vítima, ou seja, ela foi encontrada apenas a 100 metros do mesmo sítio da primeira vítima, na Póvoa de Santo Adrião. Tal como as primeiras duas vítimas, ela foi estrangulada, esventrada e cortada, portanto, os intestinos, o fígado, o coração, os seios, a vagina e, para além disso, desta vez ele também removeu o pulmão inteiro da última vítima. Portanto, com o passar dos casos, eu ia sempre acrescentando alguma coisa, assim por dizer. Agora, eu vou falar-vos sobre o perfil das vítimas, malta, porque como vocês repararam, elas todas chamavam-se Maria. Ao caso vocês não tenham reparado, bem, agora vocês perceberam. Para além de se chamarem todas Maria, elas também eram todas baixas e eram todas prostitutas, malta. Portanto, ele estudava muito bem quem ia matar. Ele sabia que eram prostitutas, sabia que se chamavam Maria e eram baixas. Elas, para além disso, também eram todas toxicodependentes e morenas, por isso elas tinham mesmo muito em comum, e isto é precisamente aquilo que torna uma pessoa um assassino em série, é o ato premeditado de matar uma pessoa. Eles pensam como vão matar, pensam em quem vão matar, no entanto não se sabe ao certo aquilo que ele usou para a esfaquear e para remover os órgãos. Não era uma faca, a polícia tem a certeza de que não era uma faca e possivelmente era algo usado por médicos, portanto a polícia acha que ele era um médico. De acordo com os médicos legistas que analisaram os corpos das vítimas, o perfil do estripador de Lisboa era considerado como um homem solitário e que não tinha qualquer relação com as vítimas em concreto. Como eu vos disse no início do vídeo, ele nunca foi apanhado, portanto, estes foram considerados como crimes perfeitos, malta. O que quer dizer que ele planeou muito bem, quer dizer que ele fugiu muito bem à polícia e a todas as investigações, quer dizer que ele não teve quaisquer erros. No entanto, também há uma versão de que dizia que elas estavam inconscientes na altura em que ele lhes fazia isto, portanto não se sabe ao certo se elas estavam acordadas e se tinham noção daquilo que estavam a passar ou se elas estavam inconscientes e não tinham mesmo qualquer noção. Ele sempre manteve o rosto de todas as vítimas completamente intacto e nunca limpava o sangue. Para além de toda a brutalidade do caso, obviamente vocês podem imaginar que havia muito sangue e ele nunca o limpou. A polícia judiciária chegou à conclusão de que dois casos que aconteceram em 1990 tinham o mesmo perfil daquele que era o perfil do estripador de Lisboa. Portanto, eram duas mulheres prostitutas, morenas, baixas, foram encontradas mais ou menos na mesma zona e, portanto, a polícia judiciária acredita que esses dois crimes também foram cometidos pelo estripador de Lisboa. Só para vocês terem noção da dimensão deste caso, o próprio FBI, ou seja, o FBI da América, malta, aquele FBI que vocês todos conhecem, esteve cá em Portugal para analisar este caso. Porquê? Porque nessa altura na América havia um assassino em série que operava de uma forma muito semelhante. Portanto, o que eles pensavam era que tanto o assassino em série americano como o nosso assassino em série português, conhecido como o Estripador de Lisboa, eram fanáticos pelo Jack the Ripper, porque ele nunca foi apanhado. Portanto, o FBI trouxe vários relatórios e várias fotos do assassino em série americano e ele operava em New Bedford, que ficava no estado americano mais conhecido como Massachusetts, e este assassino em série operou em 1998, portanto não foi propriamente na mesma altura que o nosso assassino em série, e foi por isso que o FBI esteve envolvido, apesar de não acreditar propriamente que eram a mesma pessoa. Ao contrário daquilo que se pensa, a PJ chegou a prender um suspeito, no entanto, devido à falta de provas, tiveram de o soltar mais tarde. Há uma coisa que diferencia o assassino em série português do assassino em série americano, e era o facto das nossas vítimas aqui em Portugal serem completamente mutiladas, completamente cortadas, ventradas, estranguladas. Elas aqui eram muito maltratadas e isso não aconteceu em New Bedford com o assassino em série do FBI. Portanto, foi precisamente por isso que o FBI depois deixou de acreditar na teoria de que o assassino em série americano e o assassino em série português eram a mesma pessoa, porque não eram a mesma pessoa. E agora é quando as coisas começam a ficar estranhas, malta. Entre 1993 e 1997, e caso vocês não se recordem, o nosso estripador de Lisboa deixou de operar em 1993. Portanto, entre 93 e 97, Holanda, República Checa, Dinamarca e Bélgica tiveram 4 vítimas iguais às vítimas do estripador de Lisboa. E qual é a teoria da nossa PJ e de todas as polícias desses países que foram afetados pelo nosso estripador de Lisboa? É que ele se tornou motorista de caminhões de longo curso e foi matando pessoas à medida que andava no caminhão. Isso é apenas uma especulação, malta. Não se sabe ao certo se ele se tornou mesmo motorista de caminhões de longo curso. O que se sabe é que os nossos 3 casos aqui em Lisboa nunca foram resolvidos e aqueles 4 casos lá fora na Europa também nunca foram resolvidos.
e eram exatamente iguais aos nossos casos aqui em Portugal. Nós temos a mania de dizer que a PJ é incompetente, que a PJ é inútil, que a nossa polícia portuguesa não faz nada. No entanto, malta, não é bem assim. Como eu já vos disse antes, a PJ é considerada como sendo uma das melhores polícias do mundo. Nunca foi encontrado um fio de cabelo do estripador de Lisboa, nunca foi encontrada nenhuma impressão digital, nunca foram encontradas luvas descartáveis, nada, pegadas, nada. Não havia nada do estripador de Lisboa, malta. Eu quero dizer que ele era mesmo muito inteligente e que era praticamente impossível a PJ ter qualquer indício de quem pudesse ser. Como eu vos disse no início do vídeo, estes casos aconteceram entre 92 e 93. Em 1990, 2 casos foram muito semelhantes e entre 1993 e 1997, 4 homicídios ao longo da Europa também foram descobertos e foram associados ao estripador de Lisboa. Portanto, ele pode nunca ter perdido aquele gosto por matar, ele pode muito bem voltar passados alguns anos, pode apenas estar a estudar próximas vítimas. Eu nem gosto de falar disto, malta, isto deixa-me muito estressada. Só por ele ter deixado de operar não quer dizer que ele tenha morrido. Porque é que eu não acredito que o estripador de Lisboa esteja vivo? Porque um assassino em série tecnicamente nunca perde aquela vontade de matar. Eles simplesmente querem continuar e continuar e continuar. E o gosto por matar pessoas é simplesmente demasiado grande para eles sequer pensarem em parar de matar, malta. José Pedro Guedes, de 46 anos, na realidade em 2011, admitiu ser o estripador de Lisboa. No entanto, isto mais tarde foi confirmado como sendo apenas uma piada, porque o filho dele queria participar num daqueles reality shows. Ou seja, o filho dele queria participar no Secret Story da TVI e, portanto, isto era suposto ser o segredo do miúdo, porque no Secret Story havia aquela cena dos segredos e tinha de se descobrir que segredo é que pertencia a qual concorrente. E, portanto, o segredo desse gajo ia ser que o pai dele era o estripador de Lisboa. E pronto, malta, foi este o caso de hoje. Falei-vos sobre o estripador de Lisboa, sobre o possível facto de ele ter morrido, de ele não ter morrido, sobre outros possíveis crimes que ele possa ter cometido ou não. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha sido esclarecedora. Se vocês gostarem deste conteúdo, então subscrevam ao canal. Eu costumo falar sobre crimes, assassinos em série, pessoas desaparecidas, teorias de conspiração, então se vocês gostarem, subscrevam. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo, então adeus e até ao próximo sábado.